Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani e dividindo a tela aqui comigo, como sempre, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? E aí, Milani, aí, pessoal, belezinha? Hoje a gente grava 13 de maio, um sábado, véspera de Dia das Mães, e vamos voltar um pouquinho para o futebol brasileiro. A gente vai tratar, assim, meio por cima de um assunto que dominou a pauta esportiva nessa última semana, que é a operação penalidade máxima, né? Que dá nome para as operações da Polícia Federal, né, cara? Os caras são muito criativos, né? Caramba. Ah, tipo, pô, operação penalidade. Podia ser operação cartão amarelo, né? Porque, afinal de contas, Mano, tem o 500 outros sistema. nomes melhores que essa porra de penalidade máxima. Não é mesmo, mano? Pô, a treta aqui tá sendo que os caras estão vendendo cartão amarelo. Mas o Ministério Público do Estado de Goiás abriu uma investigação que está aqui averiguando 13 jogos do futebol brasileiro entre Série A, B e campeonatos estaduais e pelo menos 16 pessoas envolvidas no esquema de apostas, né? Em que jogadores estariam sendo convidados, vamos dizer assim, Uhum. por apostadores a tomar cartões amarelos de forma proposital em troca de dinheiro. Né? Basicamente, esse é o porém. Até agora a gente tem aí muitos jogadores da Série B, também da Série A sendo citados, né, nessas investigações. Concreto mesmo a gente tem pouca coisa, então até por isso a gente vai tratar aqui, vai tentar tratar aqui com o maior cuidado possível, né, para não cometer nenhuma injustiça. Mas, cara, é um problema que pô, dava até para imaginar que aconteceria, né, principalmente depois da abertura, né, que teve para as casas de aposta agir, não agirem, né, mas operarem aqui no Brasil com mais liberdade. E só que assim, pessoalmente, eu nunca achei que ia haver um negócio tão assim no nível tão alto, né, tipo numa elite de campeonato brasileiro. Eu não sei exatamente como funciona a legislação para esse tipo de empresa aqui no Brasil, né? Mas é que nem você falou, eu também não esperava que fosse chegar nesse ponto de basicamente todo o clube da Série A, ou boa parte deles, ou até a própria Série A, ser patrocinado ou ter envolvimento com ou casa de apostas, ou uma corretora, ou alguém que tem envolvimento com algum tipo de negócio desse, onde você oferece serviços e você paga por ele. Então, até a Binance mesmo, que é uma corretora internacional e tal, de certa forma é um pouco confiável, mas mesmo assim, eles têm criptomoedas que, pô, mano, criptomoeda é meme, velho. É meme. Tipo, Beleza, você pode ter ganhado muito dinheiro com isso? Pode ter, muita gente conseguiu, mas não é algo que possa ser levado tão a sério assim, e eles serem um dos patrocinadores da Série A, é um pouco esquisito. Eu acho que a Libertadores também foi no passado. Eu não lembro direito, mas eu acho que lembro de foi. ver ali naqueles negócio de patrocínio do lado do campo. Mas é curioso, né, como chegou nesse ponto. E eu acho que nunca dá pra duvidar da burrice do atleta, É, principalmente quando ele é brasileiro, porque eu acho que tem inúmeras formas de você evitar isso, ainda mais quando o jogador tem um prestígio, tem uma situação financeira já bem consolidada, como é o caso de alguns dos jogadores que estão sendo envolvidos nesse caso, que ainda não foi comprovado ainda a participação ou não deles, ou o quanto eles estão envolvidos nisso, mas mesmo assim a gente sabe que isso é muito mais profundo do que a gente imagina. E pode chegar ou não a ter envolvimento com árbitros, com outras pessoas do mundo do futebol. É perigoso pra caramba, né? Porque se a gente começar a ver que o negócio tá indo muito mais longe, pô, quanto a gente pode acreditar no futebol brasileiro ou no esporte em geral? acho que o principal ponto, né, pra gente que é só torcedor, é esse, né? Porque a gente gosta, a gente torce, a gente fica lá igual uns babaca sentado na TV, vendo rádio, vai no estádio, compra
material do time e torce para, né, pro time fazer, tipo, ganhar. Tipo, não tem lógica. Se for É, parar para pensar friamente, não tem lógica. é. Então, já é uma coisa que você faz assim sem esperar muito em troca, mas aí quando você tem esse tipo de atitude, eu acho que dá uma quebrada um pouquinho na confiança, você dá meio que uma brochada, né, de pensar, porra, mas e aí, né? Será que é tudo Putz, verdade mesmo? será que é, né? Tipo, É, porque a gente tava aqui, pô, a gente fui dormir puto pra cacete no dia e tal, e aí, tipo, o cara tava tranquilo porque ele ganhou, sei lá, 50, 60k a mais porque ele tomou um cartão bobo, é. tá ligado? E é muito conflitante essa É. relação, né? Por mais que a gente sabe que esse tipo de envolvimento no esporte tenha décadas, como no futebol italiano tem isso, pô, toda semana Futebol aparece um inglês caso também desse. tem. É, então não é novidade, né? Mas a gente sempre fica um pouco triste e frustrado quando a gente descobre os desdobramentos disso, o tamanho desses negócios, né? Eu lembro quando o Calciopoli estourou de vez, eu fiquei, mano, que é isso, velho? A Juventus tinha uma seleção, mano, Não, tipo, era um bizarra. timaço do cacete, tá Era ligado? maluquice. Era basicamente a base, né, da seleção italiana campeã do mundo. E tinha várias estrelas internacionais ali também. Pô, tinha Nedved, tinha Cannavaro, tinha o Buffon, tinha o Ibra. Pô, você tá Não, era tirando, um velho. timaço, pô, era Que um isso? timaço. Aí você prefere comprar o campeonato. Ah, cara, sei lá, é quase como o PSG comprando o A campeonato Ligue 1, francês. A é, diferença é que, tipo, você tinha, né, a Inter e o Milan também tinham era times bem competitivos forte, pra caramba, né? Porra, sei lá, né, nunca fez muito sentido o Barcelona fazendo acordo pra comprar o campeonato espanhol. é, É muito... É frustrante, assim, a gente sente que é bem... incomoda bastante a gente. Aqui é um pouquinho de achismo meu, mas eu acho que assim, eu não sei até que ponto a gente vai continuar descobrindo quem mais está envolvido, quantas pessoas estão nesse esquema. Eu acho que a gente vai ainda ver muito nome pintando, mas eu estou curioso para saber se ou quando vão começar a aparecer os nomes dos empresários, é, porque eu acho que eles, sim, eles devem ter uma participaçãozinha até um pouco fundamental nisso, porque assim não adianta. Como é que você, tipo, se for pensar no problema, como é que você faz para o apostador entrar em contato com o é, jogador, tá é, ligado? Tipo, quem que faz essa ponte? E a gente sabe, né, que a relação do empresário dentro do futebol, ela é muito escusa, assim, é, ela é muito nebulosa, né? Então, tipo, sim, para muito jogador, o empresário é como se fosse uma figura de responsabilidade. O jogador muitas vezes vai deixar toda a é, responsabilidade da carreira em cima dele, às vezes por não ter opção também, ele é basicamente coagido a isso. uhum. Então, para mim, é muito difícil que isso aconteça e não tenha, tipo, um nome de empresário envolvido no meio. Eu também acho que não. Porque que nem você falou, como você cria esse contato com o jogador? Você não vai mandar uma mensagem no Instagram dele e falar, ô, mano, vamos fazer um esquema aí. E aí, bora tomar 50, bora tomar uns cartãozinhos aí pra rolar uma grana, tá O cara ligado? vai pensar que é vírus, mano. Vai falar, mano, que porra é essa? Sai fora, pô. Mas que nem você falou, os caras têm uma confiança ali nos empresários que é um pouco cega até. É, Então é confuso. E eu, tipo, pô, tem toda a parte séria disso que a gente tá falando, mas tem a parte que é o meme também do negócio. Que, sim. pô, não tem como, mano. Pra mim é inacreditável você tentar enganar um negócio desse sendo profissional e você tratar com a maior naturalidade possível. Você usar o seu WhatsApp pessoal pra falar com um cara Não. de quadrilha e negociar esquema. Você tem que ser muito burro, velho. Ou sei lá, depositar com a sua própria conta um dinheiro pra fazer um negócio desse. Faz o Pix lá da tua conta, lá aparece lá teu nome, teus Mano, dados, você tem tudo, que ser né? Tipo, muito burro, velho. Não tem como. não faz sentido nenhum, cara. Não faz. É muito. Mano, é muita ignorância, É velho. uma, é uma sensação, tipo, eu imagino que seja assim, tipo, o cara fala, mano, ninguém nunca vai saber isso aqui. Isso aqui, imagina você tá lá, tipo, o teu WhatsApp lá, você abre e tem lá contato, sei lá, do seu companheiro de equipe, das menininhas que você quer, sei lá, pegar por aí, ou não sei o que, da tua mãe lá, e do cara te extorquindo porque você não tomou um É, cartão amarelo, tá ligado?
Porra, é um pouquinho demais, né, meu? Mano, o Não cara dá, é muito mosca, velho. não dá, não dá. E pô, como que não consegue, né, tomar a porra do cartão amarelo, né? Mano, teve um vídeo que eu vi que era do lance do Vitor Ramos, que ele tava no meio do campo, ele deu uma machadada no maluco. O cara já tinha passado a bola. E ele falou, mano, deu no cara, mano. Parecia que ia matar o maluco, velho. Eu falei, mano, esse não tem como, velho. Esse foi de. Esse aí, tipo, a gente sabe que tipo, é meio que o natural dele, né? Ele é meio É, magro, ele faz essas coisas, mas não, esse aí foi forçado, né? cara, ele tava no meio do campo, velho. Ele quase matou o cara, velho. Não foi pensado. E eu lembro dos primeiros lances, que é os primeiros nomes que vazaram e tal, e os primeiros lances assim que começaram a vazar, e você fala, tipo, cara, pô, a galera, tipo, tentou mesmo, porque assim, é uns carrinhos muito violentos, uns É, lugares muito nada a ver, é. umas bicudas, tá ligado? Assim, porra, os caras tão muito, tipo, os caras tão bem afinzão mesmo, tá ligado? Tão nem Mano, aí não. e não é possível que quando o cara chega no vestiário, o técnico pergunta, mano, que porra foi aquela que você fez? Eu falo assim, você tá ficando louco, porra? Não tem como. O que que o cara vai responder? Falar, ah, não, deu um, sei Não, lá. professor, eu fui fazer o bode. Não, pô, não dá. Você percebe, você tem a percepção. É, mano. Eu vou até buscar aqui, eu não sei se na. Não, esses tem o nome aqui fácil dos caras do Atlético que foram mandados embora, De quem? do Atlético Paranaense. Ah, sim, é o Pedrinho e o Brian, sei lá o quê. O Pedrinho é o lateral esquerdo, né? Isso. Você Eles viu o lance que ele tomou cartão? não vê. É um lance assim, é um 2-2 com o Cuiabá, uns 48 do segundo Foi tempo ano ele passado. pega. Foi ano passado. Acho que todos os jogos que estão sendo investigados são do ano passado. Tá. Ele pega a bola basicamente ali na linha da área do Atlético Paranaense e começa a puxar o contra-ataque. E puxa o contra-ataque, viu o jogador do Curitiba, tipo, pra fazer a cobertura e tal, ele joga a bola pro lado, dá um tapa e meio que desiste da jogada. A bola vai muito longe, sai pela linha lateral, ele dá o lateral pro Cuiabá, ali pelo meio campo, o cara do Cuiabá bate o lateral para outro jogador, que era o cara que vinha fazer a cobertura. E aí tá o Juninho esperando, o cara do Cuiabá passa por ele, ele dá uma bica muito inexplicável no cara. Tipo, você olha o lance e você fala assim, caralho, ele deixou de passar por um contra-ataque, ele deixou de armar um contra-ataque 48 do segundo tempo com o time empatando, pra na volta do lateral dar uma bica no cara e ganhar o cartão, cara. Caralho. É muito, tipo, sei lá, cara, não sei. Ou o cara tem sangue no zóio mesmo, ele quer bater no outro. Pô, ele é burro, pô. E aí, tipo, esse é o tipo de coisa que deixa, tipo, eu imagino que o torcedor na Arena da Baixada, se ele não queria matar o É, jogador é. antes, ele quer, agora ele quer. Mano, e Porque esses não é. caras, até, esse que é um perigo também um pouco da internet, né? É da gente meio que sentenciar o cara ali antes de ter prova nenhuma. Então pode ser que o cara tem um nome ali numa planilha ou em algum envolvimento, mas ele não foi comprovado nada, e ele não teve participação nenhuma mesmo, mas o tribunal da internet já vai foder tanto Sim, o cara que ele não vai mais poder sair de casa. O pessoal vai começar a xingar ele na rua. Ele vai ter um monte de problema para arranjar um time, para ter uma escola para filha, para o filho. Tem um monte de coisa assim que um impacto é bizarro. é bizarro E na vida pessoal do cara, né? sim, tipo, o cara pode não ter nada. E até às vezes, tipo, se o cara for mesmo culpado, a família dele também não tem nada a ver com isso, na maioria É, das vezes. Então é complicado essa situação. Até tava é, falando com um amigo meu desse dia do Daniel Alves, né? Porque o caso dele ainda tá rolando, né? A gente não sabe ainda o que que vai acontecer, se ele vai ser culpado ou não. Mas eu acho que, tipo, independente dele ser preso por 15 anos, um ano, 6 meses, mano, a família dele esquece, velho. Esquece. Eles vão ser sim. sempre tratados como a família do estuprador, É velho. a família do estuprador, como se a família tivesse, sei lá, né, indo lá e ajudando o É, cara a cometer é. o crime, né? Tipo, não é assim, né? Mano, é foda isso. Ah, é foda. Ou, É. tipo, você blinda a família de um jeito pra eles viverem numa bolha. Aí eles têm o Ou risco deles serem alienados também pro resto da vida. Porque eles vão viver num lugar que não é real. Ou, sei lá, mano, se muda de país, não sei. É foda, é vai para triste. algum lugar, tipo.
É que é difícil, né? Você ir para um lugar onde ninguém te conhece, né? É, Não sei. Mas nesse caso específico do Pedrinho, lateral, me chamou muita atenção, porque assim, o Atlético Paranaense é um time muito. Eu discordo de muita coisa que acontece no Atlético Paranaense, não sou torcedor do time, né? Então foda-se, mas o modo com que o time é gerido pelo Petralha, eu discordo de muita coisa, concordo com muita coisa, mas o time sempre procura ser muito transparente, né? E assim, para o time mandar embora dois caras assim que já tinham sido só com o nome citado, muitos times que têm os jogadores com o nome citado estão afastando sim, os jogadores. Eu já fico meio assim, porque pô, o cara só foi citado, né? Às vezes nem é, rolou nada, nem, né? Mas assim, o Atlético já mandou embora os caras, tipo, falou só, não joga mais pelo nosso time, vai ser investigado sem a pecha de jogador do Atlético. E, cara, não deixa de levantar muito questionamento, né? é. Assim, no fundo a gente sempre vai torcer para que isso pra que não aconteça, tá Uhum. ligado? Mas assim, vamos ver para que ponto a investigação vai convergir. E eu também fico curioso para saber o envolvimento das casas de apostas nisso, né? Se eles vão entrar com processo contra Sim. esses caras, se quais são as casas de apostas específicas que se envolveram nisso, se todo mundo vai entrar com processo geral contra o Campeonato Brasileiro, sei lá, o que que vai acontecer com isso. Porque eles têm direito disso, porque o pessoal tá Sim, burlando o sistema, tirando proveito da regra ali, então. É, para eles também não tem muita vantagem eles é, ficarem sabendo que, tipo, pô, tem gente se aproveitando um pouquinho aqui do nosso esquema. é, Então, o que eu tinha visto de notícia é que eles já estavam, né, eles também entraram com pedido para regulamentação das apostas esportivas, no caso. Acho que esse é um passo importante, que é necessário e precisava ter sido feito quando foi liberado que elas operassem aqui no Brasil, né? Acho que sim, esse é o principal ponto. Tipo, não dá para você simplesmente liberar que esse tipo de serviço opere no Brasil e esperar pela boa vontade é, do brasileiro, tá ligado? Não só do brasileiro, mas, sei lá, do ser humano. A gente teve um caso na Premier League, né, de Van Tony também, que foi suspenso, né, é, por mexer com a aposta, e até é curioso porque, assim, geralmente, os casos que a gente tinha eram de jogadores que apostavam em jogos e jogadores que davam dicas, né, para os parentes apostarem, para parentes e amigos apostarem. sim, Tipo, o cara vender um cartão amarelo assim é um negócio que pessoalmente eu não tinha visto, né? Tipo, mas é coisa que a gente ouve falar quando rolava a história da mala branca, né? é, Pau, o dirigente colou no vestiário com a malona de dinheiro e falou assim: ó, vocês perderem esse jogo aqui, se acontecer isso. Mas, cara, é um desdobramento que a gente vai ter que ver como que vai andar a investigação. uhum. É por aí mesmo. É por aí. Ficaremos de olho, então, nos próximos capítulos. A gente torça para que culpados sejam identificados e punidos exemplarmente, né? Eu acho que assim também Sim, esse é outro ponto que a gente precisa falar, que assim, eu acho que a punição tem que vir de forma exemplar, cara. sim, Dá para você ter uma brechinha assim de, vamos fazer um negócio aqui, tipo, dar uma passadinha de mão, mas vocês prometem não fazer de novo, porque assim, com punição exemplar a gente sabe que vai ter casos de novo, entendeu? é, Tipo, vai acontecer novamente. Acho que tem que ser, a régua tem que ser bem alta aqui pra galera, para que a gente tenha pelo menos um pouquinho de verdade de que se voltar a acontecer, a gente já tem um exemplo bem rígido quanto a isso. exato. Deixa eu Passando então pelas apostas, bora falar então um pouquinho de bola em campo, né? Sim, Falar um pouquinho de Copa do Brasil. A Copa do Brasil vai rolar essa semana, né? Essa semana agora que entra, segunda-feira, dia 15, é isso? isso. Feira dia 15, dias 16, 17,
16 e 17 tem confrontos os confrontos de ida, né, das quartas de final. É quartas ou é oitavas essa? É oitavas. É oitavas, né? De oitavas de final da Copa do Brasil. A gente tem na terça Flamengo e Fluminense. Fluminense-Flamengo, né, na verdade, porque o jogo é de mando do. O time da casa vai ser o Fluminense, não que deve fazer muita diferença, porque os dois jogos serão no Maracanã. Sim. Aí na quarta a gente tem Palmeiras e Fortaleza no Allianz, Santos e Bahia na Vila Belmiro, Grêmio e Cruzeiro na Arena do Grêmio, Sport Recife e São Paulo na Ilha do Retiro, Atlético Mineiro e Corinthians no Mineirão. Acho que é no Mineirão esse jogo, inclusive. Né? O do Tenho Atlético? certeza. Aqui o SofaScore não tá me dizendo onde vai ser. Mas imagino que seja no Mineirão, porque o América Mineiro recebe o Inter, então eu imagino que o América vai usar o Independência e a gente vai ter Atlético Paranaense e Botafogo na Arena da Baixada. A gente tem muito confronto bom, muito confronto interessante. O Fla-Flu parece ser um confronto que se destaca, Palmeiras e Fortaleza entre os times mais consistentes do Brasil também. Vai ter uns confrontozinhos aí que, pelo amor de Deus, também, hein? O sorteio deu uma pegada aí que tem uns jogos. Mas esse, acho que é o ano que tem a maior presença dos grandes brasileiros nas oitavas, né, na Copa do Brasil. Sim, Se não me engano, tinha um sim. recorde de tá os 12 maiores, um negócio assim, ou os maiores número Bom, de campeões brasileiros nessa fase, um negócio assim, eu vi. a gente tá com 16 times, né? Se não me engano, são 15 Sim, da Série A e só o Sport da Série B, né? é. Então, Mas que também já foi campeão brasileiro, né? já foi campeão brasileiro. Muito confronto de camisa pesada, né? Por exemplo, a gente estava brincando até antes de começar a gravar que esse Grêmio e Cruzeiro não vai ser um jogo muito bonito, porque os dois times, como vocês ouviram no nosso preview do Campeonato Brasileiro, não são lá muito brilhantes. Mas assim, querendo ou não, é o maior campeão da Copa do Brasil e o outro é um dos grandes campeões da Copa do Brasil, né? O Grêmio, Sim, se não me engano, é tetracampeão da Copa. Então, é um confronto de camisa muito pesada. Muito pesada. sim. Vamos falar desse confronto então primeiro, né? Bora lá. É, que nem você falou agora há pouco, provavelmente não vai ser um dos confrontos mais bonitos dessa fase, por conta, acho que muito da instabilidade das duas equipes. O Grêmio que tem o time do asilo, que acabou de perder Nossa, por 4-1 pro Palmeiras no, no último, na última meio de semana. semana. E é um time que oscila muito. Apesar de ter feito um bom estadual, é um time que ainda não engrenou. Eu achei que quando o Vinha chegasse no Grêmio ele teria um impacto maior, porque ele jogou muito bem no Ceará, ele era o principal jogador. Eu achei que ele teria um pouco mais de espaço para ser mais criativo, mas do que eu vi, pelo menos, ainda não consegui ver isso. A defesa, cara, não dá. Não dá, é constrangedor. É o refugo. É o refugo. É Não o refugo adianta. do refugo, cara. O Kahneman tá bichado faz um tempão, por mais que ele é um cara histórico no Grêmio, não dá. O Bruno Alves saiu de base do São Paulo. O Bruno Vini, porra, não sei nem como ele foi parar aqui no Grêmio, porque ele rodou uns 15 times também, e não deu certo. O Reinaldo tá na lateral esquerda. E tem alguns jovens aqui que o Renato tá tentando impor, mas. Sim, né? Tipo, o que a gente estava falando, falta uma base um pouquinho mais É, consolidada, né? Um pouquinho mais sólida para ajudar a manter o time, né? Porque assim, o Grêmio na verdade jogou a Série B do Grêmio foi bem sofrível, né? A sim. impressão que dá é que tipo, eles não aproveitaram a Série B Para para evoluir fazer o uma time, né? transição, dar uma evoluída, fazer uma transição um pouquinho melhor de alguns jogadores que poderiam já ter tipo uma espécie de não de protagonismo, né, mas de estar com um papel um pouquinho mais definido nessa Série A. E, cara, a margem de erro desse ano é muito curta, porque assim, eu acho que tem muito time ruim no Campeonato Brasileiro. Sim. Então, tipo,
qualquer pontinho que você perde, principalmente contra adversário direto, não foi o caso contra o Palmeiras, mas assim, É, prejudica. Por exemplo, o Grêmio perdeu do Cruzeiro, já pelo Campeonato Brasileiro na segunda rodada. É uma briga de dois times que estão ali, tipo, é. para não ter o melhor brasileirão de todos os tempos. Então, para o Grêmio, acho que vai ser difícil, talvez no mata-mata o Renato consiga, né? Tipo, cacete. Talvez o Renato consiga ter buscar uma motivação. E os times do Renato sempre tiveram, né? Essa questão do mata-mata bem forte. Uhum. E a gente sabe que a Copa do Brasil, além do mérito esportivo, ela paga bem também. Então os times têm, né? Uma É. motivação para jogar bem para tentar passar de fase. Agora, falando um pouquinho do Cruzeiro, o trabalho do Pepa, eu não sei, eu vi alguma coisinha do Cruzeiro, assim, tipo, o time me parece muito limitado, né? Uns É. caras assim meio refugões também de, Pô, de os outros caras times. trouxeram o Henrique Dourado, né? E não deixa o cara bater pênalti, né? O O cara cara só trouxeram sabe fazer Henrique. isso, mano. É a única coisa que o cara sabe fazer na carreira dele e não deixa o filho da puta bater um pênalti, né? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Mas você olha e tem, tipo, sei lá, o Matheus Vital, tem o Wesley, tem o Luciano Castanho, e assim, é muito É. cara, tipo, que era nota 5 em outros elencos do Brasil, que você tá aqui, tipo, juntou um monte de cara nota 5 e tá rezando pros caras dar um jeito, né? Tipo, virar uns nota 7 aí para ajudar. Vamos ver, o trabalho técnico tá no começo, né? O Pepa chegou depois do estadual, achei meio nebulosa, né? A troca de Uhum. técnico no Cruzeiro, meio estranha. E, a ver, assim, é um trabalho mais de começo. Parece que, pelo retrospecto, né? O Cruzeiro bateu o Santos, bateu o Bragantino até com certa facilidade. Parece que tem alguma coisa encaixada, assim, mas não dá para esperar, assim, um confronto muito de Muitos gols, na verdade. não, muitos gols acho que não, um É. confronto muito. É um confronto bem aberto, na É. verdade, mas não muito de muita qualidade. Sim, eu acho que o Cruzeiro tem uma, digamos, leve vantagem nesse sentido, porque o trabalho do Pepa ainda tá no início. Então a tendência dele evoluir nas próximas semanas eu acho que é um pouco maior do que com o Renato. Que eu acho que não tem como Sim. ele crescer muito ali com o bando que ele tem. E nesse novo trabalho dele pelo Grêmio, não parece que ele veio com novas ideias também. Então o time acaba sendo muito limitado. Eu acho que o Cruzeiro tem um ligeiro favoritismo nesse sentido. Mas também é um time que, pô, tem as suas limitações. Trouxe uma caralhada de nego nos últimos 2 anos que ele tá nessa reformulação aí, desde a chegada do Ronaldo, e mesmo assim não tem grandes nomes. Mas eu acho que esse é o modelo que o Ronaldo quer seguir também, né? Não tá a fim de ficar gastando rios de dinheiro. Até É, porque o Cruzeiro tem uma dívida do cacete, né? O negócio é, tipo, manter o time na Série A, tipo, pelo menos o dinheiro da Série A entrando, tipo, pelo menos uma ou duas temporadas, né? sim, Sobreviver, tentar uma corrida mais longa na Copa para depois aí sim dar um pulo um pouquinho maior. é. Mas é isso. Você quer fazer palpite ou não? Eu acho que o Cruzeiro é levemente favorito também. Não passo um É, leve favoritismo pro Cruzeiro aqui. vai Cruzeirão nessa. Vamos lá, América e Inter é um confronto. É difícil porque assim, você olha o América Mineiro, tá uma desgraça no Campeonato Brasileiro. O time não simplesmente. Acho que não ganhou, né? Não ganhou de ninguém no Brasileirão ainda, né? Não. Deixa eu olhar aqui, Brasileiro, América. Não, tá em último. Perdeu Tá em 4, empatou a último, última contra o perdeu, Bragantino. perdeu quatro, um empate. Só que você olha e não é um time ruim, né? O Mancini É, tem um trabalho já sólido ali e é difícil de entender, né? O futebol às vezes tem dessa. Do outro lado você vê o Inter tem um time cascudo, tem bons jogadores e um trabalho do Mano Menezes que é assim, é o trabalho do Mano Menezes. é o trabalho do Mano Menezes. Tipo, a principal definição é essa, é o trabalho do Mano Menezes. Pô, será Então, que tipo, não seria melhor pro
Inter ter se livrado dele, deixado ele ir pro Corinthians, não? Eu vi, acho que depois do jogo do meio de semana, o Douglas Seconello, né, que escreve pro GE, é torcedor colorado, falando que resta pro Inter ou demitir o Mano Menezes, arranjar um técnico para manter a temporada na mediocridade, ou manter o Mano Menezes, manter a temporada na mediocridade. Uhum. E é isso aí. Não sei, cara. Eu acho que ele vem sendo questionado já, né? Tipo, ele foi questionado bastante principalmente pela imprensa, por uma parte dos torcedores. Mas, cara, o duro é nome, né? Você vai trazer quem? É. É tipo. Isso é até um negócio que talvez daria pra fazer um programa depois. Caralho, a missa aí tá. O cara do Ciro tá loucaço, maluco. Sextou pra ele ontem, o cara tá empolgadaço. Esse final de semana vai ser foda, que eu vou estourar esse sino aqui, vou derrubar essa porra. Mas a limitação de opções do mercado brasileiro pra técnicos, né? Porque eu fiquei até pensando, pô, esse início péssimo do Luxemburgo no Corinthians, que era obviamente esperado. Pô, se mandarem o cara embora daqui um mês, mano, vai atrás de quem? Então eles nem podem mandar o cara embora, tem que ficar preso no maluco ali, porque não tem muita opção. O Corinthians vai trazer o Lázaro de novo? Pô, seria muito engraçado se os caras trazem o Lázaro de novo. Seria de uma maldade com o cara, mano. Se eu fosse o Lázaro Neto, eu ia falar, vai tomar no cu. Eu não vou propor nenhuma, eu vou embora aqui agora, você vai ficar sozinho. Esquece. Tchau. Vazou. Mas, desse confronto aqui do Atlético com o Corinthians, é, pô, eu acho que é até similar em certo sentido com o do Grêmio e do Cruzeiro, porque os dois não dá pra botar muita fé, apesar do, obviamente, o elenco do Atlético ser muito superior ao do Corinthians. A defesa do Corinthians é muito limitada. E eu vi até hoje de manhã que eles liberaram o Balbuena e mais alguém também, né? Era Dispensaram já. o Duqueiroz e mais um, e o Júnior Moraes, Isso. ex-atacante. Voltei, o sino parou de tocar aqui. O cara cansou. O braço do cara não aguentou. O braço do sacristão aqui já pediu arrego já. Mas, liberaram eles. Mas também não quer dizer que, tipo, o time vai melhorar agora que liberou, liberou os caras, pô. Porque os caras não estavam nem jogando. O time ainda é bem limitado defensivamente, depende muito da individualidade do Yuri Alberto e do Roger Guedes. Roger Guedes. Acho que a gente até tinha mencionado isso na prévia do brasileiro. É, então, tipo, é outro também que não tem muita saída assim no Corinthians. É tentar sobreviver esse ano. Se conseguir ir longe na Copa do Brasil, que eu acho que é a única opção, pô, é um baita de um feito, porque é possível contra esse Atlético. Por mais que tem nome esse elenco do Atlético, tem bons jogadores, mas, pô, eu não confio nem fudendo nesse time do Atlético, ainda mais com o Kudê, que ainda não consolidou esse time. Mas o time é absurdo, cara. Nem como, você olha. O time do Galo É assim, foda. no papel é um time muito apelão, né? É muito absurdo. Eu acho que é bem favorito. Só pra finalizar, que eu não consegui por causa do sino, finalizar o América e Inter, pra mim, eu acho que assim, é um empate técnico. Eu acho que o América me parece um pouquinho mais bem treinado em certos mecanismos, porque o América perdeu os jogos, mas assim, não jogou mal contra o São Paulo, por exemplo, não chegou a jogar mal, Uhum. né? Então acho que assim, pro Inter, às vezes acho que falta alguma coisa, mas é um confronto bem parelho. Nesse Atlético e Corinthians, acho que o Atlético é muito favorito, porque o Atlético tem, quem você falou, um elenco muito melhor. O Cudê pelo menos está à frente do time desde o começo do ano. E assim, eu amo o Luxemburgo, gosto muito, sou luxemburguista. Porra, eu achei ele um personagem espetacular. Agora, se dá o futebol do Corinthians, se dá, sei lá, 6 meses de futebol do Corinthians na mão dele em É, 2023 é foda, né? é duro. Deu uma leve lagada ali. Mas é difícil ver isso. Pera aí, pausa. Deu uma travadinha. Voltamos. Deu uma travada. Continua aqui que depois eu corto essa hora. Maravilha. Acho difícil que o Lucha consiga imprimir tipo, um padrão de jogo que vá dar tipo, muita consistência para o Corinthians. Então acho que assim, o sorteio foi meio cruel com o Corinthians.
o Galo é um time que parece que está se acertando, né? Enfiou 4 no fraco Cuiabá no meio de semana. E assim, você tem um Kudê que precisa muito de resultado. É, Então, cara, é um confronto que pode ficar ruim pro Corinthians, assim, meio cedo até, né, no confronto. Acho que um confronto que pode ser que seja decidido já no é, primeiro confronto, já que é no Mineirão, pode ser que não, né? Pode ser também que o Corinthians consiga sobreviver. A Copa do Brasil tem disso. sim. Eu acho que é isso para esses confrontos. Depois disso vai ser Depois disso a gente tem. Santos Bahia e Atlético Paranaense Botafogo. Que é o Santos e Bahia é o jogo que aconteceu agora, né? Tipo, teve É, no meio de semana, o é, Santos conseguiu uma vitória boa e eu acho que o time do Bahia me surpreendeu um pouquinho no começo do Campeonato Brasileiro. Falei na nossa prévia que era um time bem ruinzinho, um time que ia brigar para não cair. Mantenho, mas assim, acho que é um time que está ali um pouquinho mais perto do embolo do que é, parecia, né? Deu sim. uma, deu uma boa sentada com o Renato Paiva ali, mostrou bastante coisa interessante, principalmente contra o Curitiba e tal. É um time que vai precisar, vai depender do Vitor Jacaré e de caras como o Ademir, que é tipo, meio que saiu, perdeu espaço no Galo e foi para lá. Vamos ver, né? Já que o Santos é o Santos, né, cara? Essa incógnita eterna. Essa incógnita, né? Tipo, os caras trouxeram a barca do Água Santa, um dos caras, tipo, jogou um jogo, machucou, o atacante lá, que eu esqueci o nome dele, foi artilheiro do Água Santa, o Bruno Mezenga, virou Sim, um moleque de 17 anos que o Santos spawnou e já virou atacante do time. cara. Tipo, o Santos tem disso, né? É, Mano, o que a gente vai fazer? Pô, joga esse moleque aqui da base no campo e às vezes ele vamos rezar pra ele fazer alguma coisa. resolve. Então, acho que assim, é um confronto também bem aberto. Acho que não sei se o Santos é tipo time tão melhor assim que o Bahia para, sei lá, fazer 3-0 no Bahia frequentemente, entendeu? Eu acho que esse resultado do brasileiro foi um pouco de uma enganação, assim. Não acho que ele é tão superior nesse sentido. Mas no confronto da Copa do Brasil, eu acho que é aberto, é que nem você falou. Os dois times ali estão. Pô, o Oder Helman é bom Né, demais. cara, assim, a melhor coisa que o Santos podia fazer é que assim, vai bater na mesma tecla do Inter, É, né? é, Vai trazer quem? Porque o Oder Hellman, cara, não dá. Eu acho um técnico muito fraco. é. Muito fraco. Atlético Paranaense e Botafogo. Confronto interessante, Esse hein? confronto vai ser legal. Esse vai ser bom. Esse vai ser muito bom, porque o Botafogo do Luiz Castro me surpreendeu, É, porque não somente pelos resultados, né? O Botafogo está invicto no Campeonato Brasileiro, tá, se não me engano, invicto na Sul-Americana também, é. mas é um time que joga bola, né? Sim, tá jogando bem Para quem foi eliminado na primeira fase, né, do do Carioca. Campeonato Carioca, parece que aproveitou bem o tempo que teve parado, né? Soube aproveitar essa pausa para treinar, para melhorar, né, a sintonia fina entre os jogadores. E hoje é um time que, cara, é legal de ver jogar o Botafogo. Tem muitos caras que se destacam e vão muito bem ali, né? O Tiquinho Soares jogando bem, o Eduardo jogando bem, o Titi tá jogando bem, né? Achando uma É. consistência que fazia muito tempo que eu não via que ele tinha. É um bom Então, time e, tipo, ah, é gostoso de ver isso por conta do Luiz Castro, né? Que ele sofreu muita crítica no ano passado, até sim, balançou várias vezes, no início do ano também de novo, e seguraram ele, eu acho, que por um milagre. É, e ele tá fazendo um bom trabalho agora. Eu acho que também é um pouco ilusório esse início de campeonato, porque eles não vão continuar essa sequência absurda no resto do ano. Se eles conseguirem beliscar uma Libertadores pro Atlético, pro Botafogo já tá pronto. top, já tá ótimo. E acho que e não vejo como impossível, não, né? Você viu É, com o começo de campeonato do Flamengo, você viu o começo de campeonato do é, Atlético Mineiro. Assim, tipo, vai ter time grande que vai tropeçar e é natural. E assim, cara, o Botafogo, se conseguir manter um ritmo bom assim,
É, Eu concordo, acho que eles assim, não vai chegar a brigar pelo título, né? é, Mas o campeonato ainda tá bem no comecinho. sim. E também é legal, tipo, pelo Lucas Perry, que o São Paulo rejeitou o maluco 500 vezes, emprestou para 745 times do mundo, e o cara tá jogando bem no Botafogo. Tá, virou o titular absoluto ali, então é legal por ele também. Mas é um bom time, interessante. O Tiquinho Soares também teve uma passagem boa pro Portugal, né? Eu lembro que ele rodou uns par de No time em Porto, Portugal. É, jogou no Porto também, né? jogou no Porto, ele jogou, fez bastante gol lá, e É. ali eu lembro que eu achei, falei, caraca, né, ele vai dar uma estourada e tal, mas Aham. aí, tipo, ele, não sei se teve uma queda, não lembro, e ele foi parar na Grécia, É. e ele foi jogar no Olympiacos, aí eu falei, não, bom, né, aí quando pintou no Botafogo, lembrava dele. Ele é um tipo de atacante que é muito interessante, né? Ele faz um pivô, ele trabalha muito, um É. cara que, tipo, não tem descanso com É. ele, é um cara que é muito bom de ver jogar. É. E o Atlético Paranaense, sei lá, tirando ali o. Eu não sei até que ponto a gente pode falar também do projeto de futebol do Palmeiras, tenho algumas críticas em relação a isso, mas assim, é o principal projeto de futebol do Brasil dos anos 2000, né? Sim. Desde 2000. Então, tipo, o Atlético colhe louros, assim, com certa frequência de um bom trabalho que É. faz. Não acho que o Paulo Turra seja lá, né? Nossa, Sim. mas é um time muito bem encaixadinho, é um time muito bom, um time com muita qualidade individual, muita qualidade coletiva também. Apesar de, sei lá, caras como o Pablo, como o Vitor Bueno. Tipo, pô, você tem uma molecada boa, tem o Vitor Roque, tem o É. Fernandinho, tem, Sim. tipo, os caras que são muito bons O de Terrans bola. também é bom de O bola. Terans é bom de bola. É. Então, assim, é um time que o confronto, eu acho que vai ser um confronto bem legal, viu? Acho que vai Sim. ser um confronto bem disputado com dois times de muita qualidade. Sim. Eu acho que é premiar os dois, assim, porque estão fazendo bons trabalhos e são times interessantes. Eu acho que vai ser um jogo bem aberto, como você falou. É possivelmente o melhor confronto, um dos melhores confrontos dessa fase. Eu acho que o Fla-Flu vai ser legal pelo momento das duas equipes. Mas esse Atlético e Botafogo eu acho que tá ali. Vai ser bem bacana mesmo. De acordo. E quem diria, né, que a gente ia ter, tipo, em maio de 2023, três times cariocas, tipo, É, tipo, o futebol carioca, acho que como um todo, melhor, num estado melhor do que o futebol paulista, é, né? é. Ah, maluquice, né? Se falasse, sei lá, 2 anos atrás, ia ser chamado de maluco. Sim. Mas esse crescimento foi um pouco inesperado, mas também é motivado pela questão financeira, né? É, Porque a chegada da SAF ali no Botafogo e no Vasco deu uma nossa, ajudada. O bom momento ali do Flamengo, que já vem de uns anos também. E o bom trabalho do Diniz, que consolidou agora, né? Mas também tem a chegada de bons é, nomes ali também. Mas é esquisito, eu não esperava que o futebol paulista ia cair tanto. Eu acho que, pô, o Santos tá nesse buraco aí, o Corinthians tá caminhando pra um buraco, e o São Paulo tá tentando sair do buraco. o São Paulo tá se reerguendo, assim, É, tá meio é, brigando, né? é. E até o Bragantino, né? Que é o que Também. a gente esperava que fosse, né? Tipo, se solidificar ali como, sei lá, um time de G10 e não, É. simplesmente não é. É. Vamos falar agora de São Paulo. São Paulo Sport é um confronto, eu acho que é um confronto duro até para o São Paulo. O Sport vice-campeão da Copa do Nordeste, mas tá na Série B. Mas eu imagino que o Dorival já consiga ter um controle um pouquinho melhor do elenco, né? Já tenha uma ideia mais Uhum. clara do que ele quer dos caras e tudo mais. Acho o São Paulo mais favorito, né? Claro, é um Sim. time mais forte, mas eu espero um jogo até um pouquinho mais duro, principalmente esse da ida, né? O São Paulo conseguir um resultadinho legal lá, pode vir com mais tranquilidade, né, pro Morumbi. Sim. É que o São Paulo tá numa sequência difícil porque tá com muito jogo um em cima do outro. Então o time deu uma segurada nessa última rodada contra o Fortaleza, mas deve ir com o time total ali contra o Sport. Então eu concordo. Acho que se fizer um resultado bacana nessa ida, lá no Recife, que ó, vai ser um jogo difícil, mas se conseguir sair com
um gol a mais, ou um empate até, eu acho que é um resultado positivo. Né? Já que não tem mais o gol fora, né? É, ainda Falar, bem, esse negócio do gol fora, pô, meter quebrava um golzinho demais. lá já dava É, uma salvada, é, mas vamos ver, acho que o São Paulo tem aí uma boa chance contra o Sport, né? O Sport, deixa eu só ver aqui que como tá é que crescendo tá. bem nas últimas rodadas, então o Sport nas últimas, venceu as últimas duas, né? Ganhou do Tombense do Ganhou do Guarani. Tombense e Guarani, perdeu do Ceará, né, nos pênaltis da final da Copa do Nordeste, mas eliminou o Curitiba na, É, na Copa do Brasil. na Copa do Brasil, vem sim, de forma sólida em três. É que ele jogou menos jogos, né? Jogou É, bem menos jogos que todo mundo na Série B por causa da final da Copa do Nordeste, Copa do Estadual, que os caras aparentemente não avisaram a galera que faz calendário aqui no Brasil que o ano continua tendo 365 dias. E então, né, é. tem isso. Para fechar então essa fase, os últimos dois confrontos, vamos deixar o Fla-Flu por último, tem Palmeiras e Fortaleza. O primeiro jogo é no Allianz Parque e acho que são os dois técnicos mais longevos da Série A, um contra o outro. Jogaço, acho que é o confronto mais equilibrado para mim, confronto com qualidade mais equilibrado para mim dessa fase. E acho que é um mérito do cacete do Fortaleza, cara, de ter comprado a ideia do Voivoda, Sim. de ter segurado a barra dele quando ele, tipo, quando o Fortaleza passou um cortado gigantesco no meio da temporada passada, o time foi lanterna até a metade do Campeonato Brasileiro, acreditou no projeto, acreditou no técnico, não tem um time ruim, apesar de não ter nenhum grande nome, o É. principal nome é, sei lá, o Thiago Galhardo, mas é um time muito bem treinado, é um timaço, tá fazendo uma campanha legal na Sul-Americana também. É um páreo muito difícil pro Palmeiras, cara. Acho que é, assim, tipo, um páreo muito duro mesmo. É, eu acho que esses dos destinos possíveis deles essa Copa do Brasil, eu acho que era um dos mais perigosos pro Palmeiras era justamente o Fortaleza. Uhum. Porque, que nem você falou, é um bom trabalho, vem uma crescente boa nesse ano, apostaram bem no Vojvoda, que ele, pô, a certeza, se não me engano, essa semana ele passou o Rogério em número de jogos no comando do Fortaleza, tá em segundo, se não me engano, em todos os tempos. Caraca. O que é bizarro, o cara tá lá Tipo, faz tempo. loucura, né? Tipo, eu tô vendo aqui, ele chegou em maio de 21. É, São 2 anos já de comando. é. E é legal porque o Fortaleza está se consolidando como um time grande, não só a nível Nordeste, que sempre foi, mas de ser competitivo, mas a nível Brasil também, de conseguir bater de Sim. frente com os grandes nomes do Sudeste, do Sul. É legal ver esse crescimento. Mas vai ser um bom jogo. Eu não lembro os últimos confrontos entre Fortaleza e Palmeiras, que não tô achando aqui resultado. Eu lembro que na reta final do Brasileiro, o Palmeiras foi campeão. O Palmeiras já entrou campeão, se não me engano, no jogo contra o Fortaleza. O jogo acho que foi 3-0, mas na ida não lembro. Isso em Hum, 2022. Em 2021, o Palmeiras perdeu as duas. O Palmeiras perdeu as é, duas do Fortaleza. mas vai ser um bom jogo. E o Eu Palmeiras acho que é também é um aquilo com. lá. Palmeiras não O tem muito o que Palmeiras é falar. aquilo, né? Não tem, tipo, acho que esse ano é o ano que esse dá para chamar de começo de temporada, né? Maio já, estamos Aham. batendo aí quase 40 jogos já no ano, mas esse começo de Campeonato Brasileiro, esse começo de temporada é o que o Abel teve mais que fazer adaptações, se adaptar ao estilo de jogo dos jogadores, a características, porque perdeu peças importantes que talvez não tenham sido repostas da melhor forma, né? Que é o caso da saída principalmente do Danilo, Uhum. mas talvez seja o Palmeiras mais letal que eu tenha visto da era Abel. Então acho que assim, é claro, né, pô, o tempo de trabalho te chancela isso, né? É, Então, tipo, acho que hoje é muito mais fácil ele fazer essas adaptações do que quando ele chegou. Então um confronto de dois times de muita qualidade, muito, muita qualidade de futebol. Eu imagino que vai ser um confronto bem legal de se assistir. sim.
e finalizando com o Fla-Flu. Sim. Um Fla-Fluzão, 2 Fla-Flu gostoso pra gente apreciar. De um lado a gente tem o Fluminense do Fernando Diniz, que acho que é o time, eu não gosto de usar muita palavra hypado, né? Porque parece que a gente tá falando de uma forma injusta, Aham. mas não é. O Fluminense joga bola pra cacete. Mas o time mais hypado do Brasil hoje que é o Fluminense contra o time mais rico e, sei lá, o principal elenco do país que é o Flamengo, né? Que na mão do Sampaoli tá engatinhando, né? Tá precisando ser mais incisivo. Aham. Tô- Eu tô até olhando aqui os números dos últimos Fla-Flu e tem um domínio do Fluminense nos últimos Tem, 2 anos, assim, porque o Fluminense é venceu loucura. uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 jogos dos últimos 10. Acho que é É, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 7 dos últimos 10. E teve um empate e 2 vitórias do Flamengo. É loucura. é loucura, cara. É Tipo, loucura. porque nesses últimos 10 jogos, sei lá, o último jogo dessa lista aí é quando? 2020? 2021. Início de 20? 2021. Pô, ainda é dentro do padrão, né? Do domínio, né? Do É, Fluminense. Do Flamengo, dessa desculpa. era Flamengo aí, né? Então, tipo, você fica meio até em choque, né? Porque o Fluminense, a gente sabe, né? Problemas, né? Teve problemas de financeiros quando saiu a Unimed, é um time que não tem, tipo, não consegue botar 70 mil cabeças dentro do Maracanã É. igual o Flamengo faz, mas mesmo assim tem um time muito forte, montou um time com jogadores, né, tipo, de muita qualidade. E, cara, rivalidade não tem muito isso, né? Uhum. Tipo, o Fluminense é bicampeão carioca em cima do Flamengo, por exemplo. Tipo, dos últimos É, 2 anos. é. Então, acho que assim, o Fluminense tem, me parece ter uma certa vantagem no 1 contra 1 contra o Flamengo na melhor fase, talvez, da história do Flamengo. É meio louco isso. Sim. E tipo, esse crescimento do Fluminense nos últimos. Quando foi que começou assim ter esse momento melhor do Diniz? O Diniz chegou quando no Fluminense? O Diniz fez 1 ano, acho que agora, no Fluminense. Então ele deve ter chegado na época do Carioca, ou depois do Carioca do ano passado. Acho que ele chegou depois do Carioca do ano passado. Chegou em Então, abril de 22. e o ápice do trabalho dele tá sendo agora. Então é curioso porque, tipo, mesmo nesse momento ainda o Fluminense tinha esse domínio no, no Flamengo. E ainda, tipo, o Cano. O Cano chegou no meio do ano, não foi? Do ano passado? Não, ou no começo do ano Não, não, passado. o Cano tá desde o começo. Tá desde o começo? Tá desde o começo. Eu tinha lembrado dele no Vasco ainda. Pensei que ele tinha passado só no meio do ano. Mas é. É um cara que também que mudou muito, que apesar de ser veterano, também o jogo dele combina muito com o que o Diniz quer, né? Sim. E. Ele é um finalizador É, de. Tipo, ele é um finalizador impressionante, cara. é. E é isso que o Diniz precisa, porque ele tem os caras que são. Que fazem o mecanismo do jogo ali, que vem buscar a bola, que fazem a criação, que faz aquele jogo de posse de bola dele, que ele gosta, mas ele precisa disso, desse cara que vai finalizar ali, porque ele não tem um futebol muito agudo, né? Muito É, vertical. Então é diferente. E um cara como o Cano nesse estilo de jogo faz muita diferença. E o Flamengo não se encontrou ainda com o São Paulo, né? Eu acho que tá tendo toda semana tem um burburinho novo. O que é esperado de Flamengo, porque sim. toda hora eles vão no aeroporto bater em alguém ou no CT, ou vão ameaçar alguém. E o São Paulo, apesar dele não ter dado muito motivo ainda pra começar a ter treta com ele, porque ele é um cara que é muito esquentado e geralmente ele começa a dar Ele motivo pra gosta, isso. né? Ele gosta um pouquinho, mas até agora parece que ele não tá. Deu uma acalmada, né? Ele não tá nesse modo ainda. Mas os problemas com o Gabigol, a lesão do Pedro agora também, eu acho que impactam um pouco esse momento do Flamengo. Mas ainda assim é um timaço, né? Não tem o que falar. Acho que assim, é um time que pode chegar e resolver um jogo É, com certa tranquilidade, né? Você tem caras é, da qualidade do Everton e do Arrascaeta no elenco, acho que não dá pra gente duvidar de muita coisa. é. O Cano, só a título de curiosidade, ele tem 24 gols em 23 jogos em 2023. Caralho.
É muita coisa. É muita coisa. Ano passado ele fez 44 gols em 70 jogos. É uma média superior a 0,5 já. Que é uma média muito boa. Pra nível Então, Brasil, isso é surreal, porque é muito difícil a gente ver uns números assim no Brasil faz tempo. faz muito tempo. É, O Gabigol começou, tipo, no Flamengo do Jorge Jesus, o Gabigol fez bastante gol e depois ele conseguiu manter um pouquinho, mas, cara, o Cano é, tá assim, tipo, tá em outro nível. É. eu acho que é outro nível. Então, acho que isso vai ser um confrontaço entre Flamengo e Fluminense. Rivalidade, Maracanã cheio, coisa que a gente gosta de ver. É. Torcer então aí pelo bom futebol e que a Copa do Brasil traga aí um bom alento pra gente aí, já que o noticiário do futebol tá puxado nesses últimos Tá dias. pesado. Mas é isso aí, vai ser bons confrontos e depois semana que vem a gente volta falando da Champions, né? Exatamente. Essa semana também tem definição de Champions. A Inter largou na frente, né? A Inter É, passou com um gol com um pressor em cima do Milan. é. O Real e Manchester City Em aberto ainda, né? bem aberto. E a gente tem as outras competições da UEFA também, né? O Bayer É, Leverkusen perdeu fora de casa. A Juventus conseguiu um empatezinho com o Sevilha. sem Sabe, vergonha. sei lá como. Aí tem também o Enfim, Basel, né? Que também ganhou da Fiorentina. ganhou da Fiorentina. O West Ham conseguiu perder, né? Não, ele ganhou, o West Ham ganhou, não ganhou? Acho que ganhou da Z? Eu tinha parado de ver, né? Eu É, ele não. ganhou, ele virou pra cima do AZ. Foi 2-1. Virou pra cima da Z. É. Porra. Então, o Mas eu acho West que o Ham AZ que vai pode. voltar e ele vai ganhar na volta. Eu acho que o AZ vai ganhar. Ah, mano, o Hum, West Ham tá no buraco negro lá, velho. Não tem como. tem isso, né? O West Ham pega o Brentford amanhã. É, Vamos ver. Vamos ver. Cadê a classificação? Nosso West Ham 15º, 37 pontinhos. horrível. Horrível. Mas eu acho Tenebroso. que, pô, uma final AZ e Basel seria muito louco. Seria bom Seria muito demais. bom, né? Porra, o É, Federer ia o- ter o ataque, velho. a vitória do futebol alternativo, né? É, É a vitória do futebol alternativo, que é tudo que a gente pede, né? é, da hora. Mas é isso aí, no final da próxima semana, então a gente volta com. Final da próxima semana, né? A gente grava no final da É, semana que vai entrar, mas a gente vai falar também dessas competições. Fechado, Brinjal? é isso aí, valeu Milani, valeu pessoal, até a próxima. Valeu, Brinjal, valeu, galera. Até a próxima. Sigam-nos nas nossas redes sociais, @Dividida Podcast. Assim como o Metaverso, este programa acabou. Um abraço.